Boa tarde a todos. Obrigada, secretária. Vamos dar início à apresentação da audiência pública do PPA 2026-2029. Primeiramente, trazendo os conceitos que envolvem a elaboração do PPA. Primeiramente, tem o plano de governo e o planejamento estratégico. O que vem a ser o plano de governo? Ele é o conjunto de propostas e compromissos apresentados na campanha eleitoral. Então, a gestão faz o seu plano de governo, apresenta propostas e compromissos, e isso vai ser transformado no plano plurianual. Ele reflete a visão política da gestão para os 4 anos e deve ser traduzido nos programas e ações dentro do PPA. O planejamento estratégico, ele é mais técnico e analítico. Pode conter visão de longo prazo, objetivos estratégicos e indicadores. Ambos são pontos de partida para a construção do PPA, que transforma as ideias e compromissos em metas e com orçamentos e prazos. E o que vem a ser o plano plurianual? Ele é um instrumento de planejamento de médio prazo, 4 anos da administração pública. E, na gestão atual, ele é feito para 3 anos da gestão atual e para 1 ano da próxima gestão. Então, a gestão atual está executando o plano que foi projetado há 3 anos atrás, que foi o plano plurianual de 2022-2025. Ele organiza a atuação do governo por meio de programas e ações, com metas, indicadores e previsão de recursos. O PPA transforma intenções políticas e demandas da sociedade em ações práticas e financiáveis. Qual é a estrutura dele? O que vem dentro do PPA? Primeiramente vem o objetivo, que é o que o governo pretende alcançar em uma determinada área. O que expressa o desejo da população é trazido dentro do PPA. Tem um indicador que ele mede o resultado do programa para acompanhar a efetividade da política pública ao longo do tempo. A atividade é ação contínua e permanente, para manter os serviços públicos dentro do município, a manutenção de escolas, limpeza urbana, dentre outras atividades. Programa é um conjunto estruturado de ações com objetivos definidos, indicadores e metas. O programa ele representa a linha da atual gestão. Então, é definido os programas baseado no plano de governo da gestão. Ação é a unidade de execução dentro do programa, podendo ser uma atividade, projeto ou operação especial. O projeto é ação com início, meio e fim. É o que um projeto é o que a gestão quer construir. Tem o anseio de construir uma creche, de construir um pronto atendimento. Então, isso é um projeto. E a operação especial, que é a ação que não gera bens ou serviços, que, no caso, é o pagamento de precatórios, de uma dívida de operação de crédito que o município vem a ter. No planejamento, nós temos 3 peças de planejamento, que é o PPA, Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA. Como que elas se relacionam? No momento, a gente está tratando do PPA, que ele tem uma duração, ele é definido para 4 anos. Ele define programas, as ações, metas e indicadores. Anualmente, é feito a LDO, que ela define, dentro do PPA, ela vem definir as regras e as prioridades para o exercício. E a LOA, que ela já é o nosso orçamento, ela define as receitas e despesas para execução. Também é elaborada anualmente. E a LDO e a LOA só podem conter ações previstas no PPA. Nosso PPA é previsto 4 anos, anualmente se prevê a LDO e a LOA, com as ações que já foram previstas no PPA.
A LDO define os critérios e as prioridades. E a LOA operacionaliza esse direcionamento. O PPA é a base de tudo. E quais são as etapas para desenvolver o PPA? Quais são as etapas desse processo de elaboração? Como eu já falei anteriormente, ele é feito, primeiramente, análise do plano de governo e do planejamento estratégico. É feita a avaliação das propostas de campanha, verifica o planejamento estratégico do município, identifica metas com demandas orçamentárias, estima custo por metas e define um cronograma de execução. Como o PPA ele é para 4 anos, é feita uma priorização. Para não ser executado tudo no primeiro ano, é feita uma priorização para ser dividido para os 4 anos. O resultado esperado desse planejamento. Ações estratégicas que visam atender os compromissos de campanha, bem como as metas do planejamento estratégico. Após essa análise do plano de governo, é feito o levantamento das demandas com as secretarias do município, é feita reunião com os secretários, é demonstrado tudo que o município já executou anteriormente e o que pretende se executar para os 4 anos. E é feito audiências setoriais. Aqui foram realizadas 3 audiências, 2 nos distritos e 1 dentro do município, para colher demandas da sociedade, colher as demandas que a sociedade está querendo que seja priorizada pela administração pública. Após isso, é feito o levantamento das demandas técnicas e operacionais, estimativa de valores. Foi disponibilizado também um formulário online, disponibilizado também no site, né, da Prefeitura, um formulário online para as pessoas participarem. No final da apresentação, irei demonstrar para vocês qual foi o resultado desse formulário online, como tivemos uma grande demanda, um grande acesso da população. Outra coisa, priorizar os investimentos conforme a capacidade financeira do município. E, assim, a participação da sociedade, ela legitima as decisões e é exigida por lei. Então, é muito importante que tenha a participação da sociedade neste processo. Após isso, é feita a avaliação de como que está a arrecadação do município, como se faz a projeção de receita, para que se projete despesa, faz essa verificação de como que está essa arrecadação. Porque a Receita, ela define o teto de gastos para os próximos 4 anos. Primeiramente, é feita uma avaliação das receitas correntes, receitas próprias, como IPTU, ISSQN, o ITBI, uma das principais, né? E a Receita da União, que é uma das nossas principais, que é o Fundo de Participação dos Municípios, e transferências do Estado, dentro dela está o ICMS, que é uma das nossas principais receitas. Então, é feita uma avaliação de como que está o comportamento dessas receitas, para se fazer uma projeção delas. E a receita de capital, que são as receitas de convênio, operação de crédito e alienações. As receitas de capital, o município ele tem a prudência de não fazer uma projeção, porque pode-se ocorrer o convênio ou não. Então, caso ocorra o firmar convênio, então abre-se a receita por excesso de arrecadação. Aí, como eu já falei, né, como que projeta? Analisa os 3 últimos anos, vê como que está o comportamento da receita e corrige também pela inflação. Desculpa. E faz a separação das receitas livres, que é as receitas próprias, e as receitas vinculadas. Projetar com prudência evita frustrações na execução. É isso que o planejamento do município busca, fazer a projeção com prudência, para que não tenhamos frustrações futuras. Resultado esperado dessa ação: teto de gasto compatível com a realidade financeira do município para os próximos anos. Isso é fundamental no momento que estamos, né?
Aí é feita a compatibilização de receita e despesa. Faz-se o teto de gastos, né? Faz a projeção de despesa, com isso faz-se a compatibilização de receita e despesa, porque a despesa não pode ultrapassar o que foi definido de meta de receita. O que o município pretende arrecadar, né? E essa ordem de priorização. Primeiro é definido as despesas de pessoal, como que está o município, o que ele pretende dar de reajuste para os servidores públicos, é feito toda essa avaliação. O custeio, que é a manutenção da máquina pública, é uma da ordem de priorização é essa. Após isso, o parcelamento, precatório e sentenças judiciais, caso o município tenha. E, por último, vem os investimentos, porque primeiro o município precisa planejar o seu orçamento, priorizando todas as outras despesas. Após isso, é feito alocado os investimentos, conforme a capacidade da receita projetada. Se for o caso, como vocês vão observar, algumas ações estão apenas sinalizadas o investimento, porque caso o município não tenha o recurso necessário para fazer aquele investimento, ele vai atrás de recursos externos, junto à União, o Estado ou instituições financeiras. O resultado esperado dessa ação são metas de despesas alinhadas às metas de arrecadação. Vamos trazer para vocês as receitas, o histórico de arrecadação do município, como que vem se comportando no decorrer do ano, com base nisso, como que foi projetado os próximos anos. Primeiramente, conceituando receita. Receita são os ingressos financeiros auferidos pelo ente público para custear suas despesas e viabilizar os serviços públicos. Classificam-se basicamente em receitas correntes e de capital. Aqui tem o histórico de arrecadação desde 2023, como que a receita se comportou 2023, 2024, o que foi previsto de orçamento para 2025, a projeção de 2025 e o PPA, a projeção de PPA para 26, 27, 28 e 29. Em 2026, foi projetado uma arrecadação de 79.539.000. Para 2027, está previsto 83.789.000. Para 2028, 88.589.000. E para 2029, 93.689. Este é a previsão de arrecadação para os próximos 4 anos. Agora adentraremos na despesa. Despesa pública é o conjunto de gastos realizados pela administração pública para a execução de políticas públicas, visando atender às demandas da sociedade. Trago para vocês a composição do orçamento, do que está previsto para os próximos anos, por órgão. Primeiramente, trarei o ano de 2026, que será o próximo exercício, né? Mas esse material também vai estar disponível no site do município, então vocês vão ter acesso, tem a live também de apresentação, vocês vão ter acesso completo desse material. A Câmara Municipal de Vereadores tem uma previsão para 2026 de 4.483.550. O Gabinete do Prefeito, 3.429.000. A Secretaria de Administração, 5.501.000. A Secretaria de Finanças, 4.362.000. Secretaria de Obras e Serviços Públicos, 15.708.000. A Secretaria de Saúde, 16.917.000. A Secretaria de Educação, 17.257. A Secretaria de Assistência Social, 2.886.000. A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, 1.612.000. A Previdência do município, 5 milhões. A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, 2.229.000. E de reserva de contingência do município, 150.000.
com o valor total de R$ 79.539.000 para o PPA 2026. 2027 ficou com 83.789.000, 2028, 88.589.000, 2029, 93.689.000. Após essa composição por órgãos, temos também a definição do nosso orçamento por programa de governo, que é um conjunto estruturado de ações com objetivos definidos, indicadores e meta. Ele representa a linha da atual gestão. Então, temos alguns programas que caracterizam a gestão atual. Tem alguns programas que já vêm de outras gestões, porque são programas administrativos. Então, o programa da Previdência, processo legislativo. Então, ele é um programa que já vem ele já é um programa definido. Gestão governamental eficaz e transparente. São ações voltadas para o administrativo. Operações especiais englobam as operações de crédito que o município tem, caso tenha precatório. O PASEP também entra aqui nesse programa. Meio ambiente sustentável, incentivando a cultura, aprende mais Trivelato, esse é mais voltado para a educação. Esporte em destaque, plano Trivelato Mais, esse é um plano do governo voltado, um programa de governo voltado para as obras do município. Gestão de concessão dos benefícios previdenciários e gestão da política do Instituto da Previdência são 2 programas voltados para a Previdência. Água potável e saneamento básico para todos. Agricultura desenvolvida e produtiva. Desenvolvimento do comércio e turismo. Proteção social básica, proteção social especial, Bolsa Família, Cadastro Único, são programas voltados para assistência social. Gestão do SUS, atenção básica em saúde, média e alta complexidade, assistência farmacêutica, vigilância em saúde, Sorria Mais Trivelato, Conecta Trivelato, cuidar de quem cuida da cidade, Novo Lar, Nova Vida e a reserva de contingência. Esses são os programas para o 2026 e 2029. As metas do PPA por categoria econômica. Temos as metas de despesa de pessoal e encargos. Para 2026 foi projetada uma despesa de 32.988.000. Encargos da dívida, que é o que é pago de juros da dívida, 580.000 em 2026. Custeio, que era para manutenção da máquina pública, 29.245.000. Os investimentos do município ficaram em 14.402.000. Amortização da dívida, 510.000. E a reserva de contingência, que entra a reserva do município e a reserva da Previdência, 1.802.000. Aqui tem um gráfico dos investimentos por área. Como podemos observar, as áreas que terão maiores investimentos é a área da saúde, habitação, educação e urbanismo. São as quatro áreas que terão os maiores investimentos dentro do município. Podemos destacar dentro da saúde, que está tendo a construção de um pronto atendimento. A habitação tem um projeto de construção habitacional aqui na cidade. A educação tem algumas ações voltadas à construção e reforma de creches e escolas. E dentro do urbanismo, temos a parte de pavimentação asfáltica, drenagem e dentre outras obras de urbanismo dentro do município. Trago também as ações de governo, que é uma unidade de execução dentro do programa, podendo ser uma atividade, projeto ou operação especial. Aqui é uma fase mais específica dentro da execução. Aqui, dentro dos órgãos, cada ação de governo
como que ela está projetada para os próximos exercícios, PPA 2026-2029. E vou abrir mais as que têm maiores valores, né? São as ações de maiores valores. Depois vocês podem ter acesso a todo esse material. Dentro da Câmara de Vereadores, está projetado um orçamento de 4.483 para 2026, e a ação de manutenção das atividades do Legislativo tem um valor de 3.703, que é para a manutenção da Câmara Municipal. Dentro do gabinete do prefeito, 3.429 é o orçamento que está previsto para 2026. A manutenção, né, das atividades do gabinete é onde está alocado o maior recurso, 3.099. Dentro da Secretaria de Administração, o valor que está sendo previsto, 5.501. Também dentro da manutenção da Secretaria, é onde está alocado o maior recurso, 3.785. Também tem um valor expressivo na realização de eventos e festividades do município, 1.500.000. Dentro da Secretaria de Finanças, ficou previsto em 2026, 4.362. A manutenção da Secretaria, 2.498. E também temos a manutenção em encargos com a dívida pública, que o município está pagando, está amortizando a operação de crédito, 1.090.000. A Secretaria Municipal de Obras, 15.708 está previsto em 2026. A manutenção da Secretaria, 7.127.000, que, como eu tinha falado, de investimento, que são os projetos habitacionais para o município, 3.052.000. Manutenção e conservação de estradas vicinais, 2.003.000. Drenagem, pavimentação e recuperação de vias urbanas, 1 milhão. E dentre outras ações dentro da Secretaria de Obras, que é para a infraestrutura do município. Dentro da Secretaria Municipal de Saúde, o orçamento está previsto em 16.917.000. Temos a manutenção das atividades do Programa Saúde da Família, 3.050.000. A construção, como eu havia falado, a construção da unidade de pronto atendimento, 2.600.000. A manutenção das atividades da Secretaria de Saúde, 2.177.000. A manutenção das atividades do pronto atendimento, 2.124.000. A aquisição de veículos, ambulâncias e material permanente, 1.600.000. Tem também a manutenção das atividades do Programa de Saúde Bucal, 865.000. A manutenção das atividades da UDR, 725.000. Dentre outras ações dentro da saúde. Secretaria Municipal de Educação. Está previsto para 2026, 17.257.400. A manutenção da atividade da Secretaria do Fundeb, esse é o gasto com ensino fundamental, é um investimento com ensino fundamental, 15.595. Construção e reforma de creches, 2 milhões. Manutenção das atividades do Fundeb, pré-escola, 1.840.000. Manutenção da Secretaria de Educação, 1.724.000. Manutenção das atividades de ensino fundamental no campo, esses são específicos, é uma ação específica para os distritos, 1.299.000. Manutenção do transporte escolar, 1.174.000. Manutenção das atividades do Fundeb, creche, 632.000. A alimentação escolar no ensino fundamental, 620.000. Manutenção das atividades do ensino fundamental, 619.000. E do ensino infantil no campo, 411.000. Temos mais ações dentro da Secretaria de Educação, manutenção do ensino infantil, da educação especial, várias outras ações que depois vocês podem estarem olhando mais detalhadamente. A Secretaria de Assistência Social,
para 2026 está previsto 2.886.000. Gestão administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social foi definido 1.503.000. Bloco de Proteção Social Básica, 562. Manutenção de atividades do Conselho Tutelar, 435.000. Tem várias outras ações dentro da assistência social. Dentro da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, 1.612.000. A manutenção da Secretaria, temos 1.427.000. E outras ações dentro da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. O regime próprio da Previdência, o orçamento de 5 milhões, onde temos a manutenção dos benefícios, 2.767.000, a reserva de contingência do RPPS, 1.652.000, a manutenção das atividades da Previdência, 581.000, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, tem um orçamento previsto para 2026, 2.229.000, a manutenção da Secretaria, 1.381.000, a manutenção do Departamento de Cultura, 562.000, realização de eventos e festividades culturais, 135.000, construção e reforma de áreas de lazer, 110.000, e mais algumas outras ações voltadas para a cultura, e a reserva de contingência, 150.000, que é a reserva de contingência do município, totalizando o orçamento previsto no PPA 2026, 79.539.000, em 2027, 83.789.000, em 2028, 88.589.000, e em 2029, 93.689. E, assim, esse é o nossa apresentação final do PPA 2026-2029. Como eu disse anteriormente, e repito para vocês, esse material todo vai estar disponível para vocês, para qualquer verificação. E se vocês tiverem dúvida ou questionamento, eu abro agora para vocês falarem. Vou passar a palavra aqui para o Alan, para ele dar continuidade. Se tiverem alguma dúvida, estamos à disposição. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Essa audiência final, a gente iniciou já a discussão do PPA há mais de 60 dias atrás. A gente se reuniu no gabinete com o prefeito, com os secretários, e a gente vem desenhando isso aí para trazer a forma mais fácil das pessoas entenderem as audiências, porém, a gente tem que fazer a parte técnica também. A gente não dá para trazer todo o PPA aqui para apresentar, senão se tornaria extenso para se apresentar, mas a gente disponibiliza isso no portal de transparência para qualquer cidadão, qualquer pessoa, visualizar isso aí. No início, a gente trouxe um formulário para que as pessoas preenchissem de acordo com a sua necessidade. A gente quer trazer esse formulário aqui para vocês. Além do formulário online, a gente também teve o formulário onde a pessoa podia, lá na Pacoval, na escola, fazer o preenchimento, na recepção da prefeitura. Juntando tudo isso, a gente chegou próximo a 200 questionários respondidos. Para o tamanho do nosso município, eu acho que é vantajoso, né? Na última PPA, a gente não conseguiu nem 50, então a gente já evoluiu nesse caminho, e foi bem importante a gente pegar as respostas que estão aqui e a gente ver o que está lançado no PPA, qual que é a disposição que está no PPA, e a gente vem trazendo. Ou seja, foram 160 respostas online aqui. A gente tem os bairros que foram preenchidos ali dentro da cidade. Pode passar, Rose. Descrição por sexo, por idade, né, para a gente ver também qual que era o nosso público que estava respondendo, qual que era a ocupação que a pessoa também... Não que isso importasse, mas para a gente ver aonde a gente estava vindo as respostas. E, para iniciar, a gente não começou perguntando o que ele queria, qual que era o que ele achava da gestão anterior, para a gente focar nos pontos fortes, né? Opa, esse ponto a gente tem que continuar,
e nos pontos fracos a gente trazer melhoria. E também foi pedidas as prioridades ali. A gente coloca ali as prioridades como, não sei se o pessoal está enxergando aqui, presencial, mas online também a gente está passando ele lá junto. Mas a maior número de respostas ali foi o que foi colocado no orçamento, a parte de habitação, a parte de saúde, educação, ali a gente também focou, a gente pegou, se você pegar os maiores investimentos, eles estão alocados tanto na Secretaria Educação, Saúde e Obras. Na educação, a gente está com planejamento de reforma da creche, terminar o PA na saúde, além de fazer o terminar o PA, tem toda a parte de mobília também que tem que ser feito, né? E tem outras ali, coisa agropecuária, e as coisas a gente, se vocês pegarem o nosso PPA depois com o formulário que a gente vai preencher, vai deixar esse formulário preenchido ali no site da Prefeitura, para vocês acessar também. E qual que são as obras que o gestor deve dar prioridade? E, basicamente, a mesma coisa que a gente já colocou no PPA. Até para os vereadores que estão presentes, o senhor Gilmar, presidente da Câmara, o Alex, para vocês olharem isso aí, até na hora de fazer a votação do PPA, que a gente trouxe em números o que a população em si colocou ali, né? E daí a gente também colocou dentro do... Claro que isso a gente não vai divulgar, mas se a pessoa quisesse deixar uma mensagem final para o gestor, o que você imagina disso aí? E inúmeras pessoas responderam, inclusive, sentemos com o prefeito outro dia, vamos lendo resposta a resposta, para que a gente entendesse também, antes de fechar o PPA, se era importante colocar isso, se era importante deixar uma ação específica para isso ou não. Até teve um questionamento de algumas pessoas, porque enviaram alguns tipos de ações, mas essas ações já estão previstas no orçamento. Exemplo, vamos fazer um paisagismo. Eu não preciso deixar um específico para melhoria no canteiro, melhoria nisso. A gente já deixa praças, jardins, avenidas, já estão tudo contemplado, né? A parte dos conselhos, né? Tem muitas pessoas dos conselhos que mandaram alguns questionamentos para a gente, e dentro do orçamento a gente foi encaixando da melhor forma possível, porque a gente tem alguns conselhos que são o CMDCA, nós temos o Conselho do Idoso, não dava para a gente deixar uma ação específica para o conselho, então, dentro das ações no orçamento, se precisar de uma operação para prestação de serviço, já tem dentro da secretaria, ou se precisar comprar de alguma coisa, já tem o consumo. Então, não necessariamente vai ter as ações específicas para tudo que a gente imagina, mas a gente deixou de uma forma onde os recursos ficaram bem alocados e ações que a gente imagina que possa ter um convênio ou um recurso extraordinário, a gente deixou ela com valores pequenos. Não significa que aqueles valores não estão lá para nada. Até porque, se a gestão for procurar um convênio e não tiver um plano específico para aquele determinado projeto, a gente vai tentar e não vai conseguir naquele momento, sem ter ação. Eu acho que era isso, de forma resumida. Antes de passar a palavra para o gestor fazer o fechamento, eu queria ver se o pessoal tinha alguma pergunta, ou eu queria trazer alguma outra coisa aqui. O pessoal online também, se quiser. Não, a gente vai publicar junto com a ata de hoje, a gente vai publicar isso aí. Sim? Então, nós vamos publicar junto com a ata, nós vamos fazer o fechamento das audiências e vamos colocar junto. Sim. Se a gente não tem questionamento, tem mais alguma coisa, Rose? Vamos passar para o Vomir fazer o fechamento da audiência. Só vamos agradecer a presença do presidente da Câmara, o senhor Gilmar, vamos agradecer o Alex também, que faz presente, os secretários municipais, a Alessandra, que agora também é vereadora com a gente, desculpa, Alessandra, não ter lembrado. É isso, se vocês tiverem mais alguma coisa, ainda está disponível aí, tá, pessoal? Boa tarde a todos. Quero aqui agradecer a equipe da Forgov, que fez a apresentação e a explanação, o Alan, por ter conduzido todo esse trabalho desde lá do início,
Raquel aqui através da Secretaria de Finanças, todos os secretários envolvidos, Câmara de Vereadores, a população que participou. Como o Alain frisou, eu acredito que o que nós colocamos aqui, ele veio mas muito, muito de encontro com o que a população pediu através dessa pesquisa. Para vocês terem uma ideia, gente, depois vocês vão poder ter acesso aí aos números, um dos dados que foi mais frisado foi a questão da habitação. Esse foi, mas muito, muito, muito frisado. E por isso que nós estamos também, não é só a questão da habitação, mas estamos também trabalhando e trabalhando muito para que a gente consiga, se não resolver, mas pelo menos sanar em partes essa deficiência que nós temos no nosso município. Vou pegar um outro exemplo que nós temos aqui, que nós participamos hoje de manhã aqui da sessão da Câmara e os vereadores debateram aqui a questão da construção, por exemplo, de um espaço para o pessoal da Previdência. Nós já conversamos com a equipe da Previdência semana passada e já tem esse alinhamento com a equipe, o que vai ser feito. Então, com eles, talvez os vereadores não estavam cientes, né, dessa reunião que nós tivemos, mas já está alinhado com eles algumas ações aí que vão ser feitas. Nós tivemos uma reunião na semana passada. Mas vai vir de encontro com o que foi debatido aqui. Então, a gente percebe que há a sintonia aí nos atos. E agradecer a toda a população que participou. Se nós formos analisar, gente, em percentual, não é baixo não, 160, comparando com a nossa população. Então, assim, a gente agradece a todos que participaram, que nos deram um norte também, porque através disso nós conseguimos também desenvolver algumas ações que, porventura, às vezes acabam passando. Então, agradeço a todos os envolvidos, a população que participou, e desta forma declaramos encerrado o evento.